Yeah. Mas eu faço recordes muito bons, É? é verdade. São dois. Então, hoje está um dia bonito, com sol. Lisboa está mais ou menos movimentada, quase parece uma cidade normal, pré-pandemia. Tens saudades do nosso antigo normal? Como é que estás a lidar com este tempo de confinamento? É um misto de sensações. Tenho saudades dos amigos, tenho saudades sei lá, da minha mãe, de abraçar as famílias, ou seja, de estar com os meus amigos e sair à noite, jantar, as coisas mais simples. Contudo, este sentimento misto também vem de pensar no que era o normal. O normal, de certa forma, foi o que nos levou até aqui. Portanto, não tenho saudades desse normal. De luto por um novo normal, se quiseres. E tenho tentado gerir isto um pouco, imagino eu, como toda a gente, a tentar reinventar-me naquilo que faço, a reinventar-me nas relações, na forma como me ligo às pessoas, na forma como estou no meu trabalho, e acho que eu olho para isto como uma oportunidade de educar-me, de mais conhecimento. Custa-te ver a cidade deserta? Custa, mas também gosto. Há um prazer meio egoísta de ter a cidade só para mim, quase. Eu adoro andar por Lisboa, então é um sentimento também contraditório até. Mas só, quando dizes do novo normal, porque hoje em dia ouvimos muito isso, novo normal. Quando dizes novo normal é habituar-nos a que temos de andar sempre de máscaras ou nós mudarmos um bocadinho como seres humanos? Passa sobretudo por uma mudança de forma de estar, de ver a natureza, por exemplo, de se calhar mudarmos a forma daquilo que comemos, de respeitarmos o próximo de outra forma. Portanto, o novo normal para mim passa por aí, por uma mudança paradigmática de caráter, de forma de estar e de olhar os outros e aquilo que está à nossa volta. Mas achas que o português deve-se passar a abraçar menos ou não devemos perder isso? Não, acho que tudo o que tem a ver com o afeto, acho que deve ser ainda mais potenciado. E acho que é uma das coisas que irá ficar potenciada, na verdade. Nós estamos a viver uma espécie de entretempo, como se estivéssemos numa terra de ninguém. Acho que foi em novembro que tu escreveste um post na tua conta de Instagram em que dizias que esperar não era necessariamente uma perda de tempo, estou a citar, mas muitas vezes o contrário, era reconhecer o tempo e o tempo necessário para ser. Lidas bem com a espera, com o interregno? Sim, acho que sim. Fui habituado a isso, ou seja, eu venho, isto agora requer um pouco só de inteirar-te um bocadinho de contexto. Eu venho de um meio bastante pobre e isso o que é que me deu? Deu-me uma necessidade tremenda de fazer coisas, de estar sempre numa linha da frente de combate, estar sempre em modo ativo de combate. E isso também me deu uma certa impaciência de querer as coisas para ontem. O que a vida me tem ensinado, o que os meus amigos me têm ensinado, o que a minha profissão me tem ensinado, é que há coisas que têm que ter tempo. E acho que isso é uma aprendizagem. E acredito que, tal como a natureza, as coisas têm que ter tempo. E saber esperar é uma das virtudes. E saber o lugar que ocupas também é uma virtude. Portanto, acho que está tudo ligado. Falaste um bocadinho de onde é que vens. O Albano pequenino, criança, já queria contar histórias, já queria ser ator. O Albano pequenino brincava muito sozinho. Acho que se calhar, o ponto de contacto com o que faço hoje vem daí. Eu fui desde muito cedo obrigado a imaginar mundos e brincar muito sozinho. E isso acho que me deu uma capacidade de me entreter e de me imaginar noutros sítios e noutros locais. Aquilo que eu faço hoje acho que foi algo que foi crescendo. Eu inicialmente estava com uma ideia de fisioterapia, ciências, portanto. Estive a estudar fisioterapia e depois fui para o conservatório, mudei. Mas acho que foi a partir dos 15 anos, quando entrei para um grupo de teatro amador, que este encontro com a palavra, literalmente a palavra em si, que me apaixonou
e ainda hoje me apaixona. Acho que essa relação é altamente perversa, acho que é altamente infinita e então é algo que vai sendo construído. Hoje em dia é uma forma de expressão por excelência. Acho que não consigo expressar-me melhor de outra forma, acho que não consigo chegar ou fazer-me, é mesmo isso, fazer-me entender de outra forma, senão através daquilo que eu faço. E estás há mais de 20 anos, certo? A fazer isto, a dar vida a outras pessoas e já deste vida a dezenas, se calhar centenas de pessoas, não sei, se calhar centenas é demasiado. O que é que ainda te falta fazer neste campo? Tanta coisa. Ai, tanta coisa, meu Deus. Eu sou insatisfeito, por natureza. Gosto sempre, um bocado como Variações diria, de estar bem onde não estou. Às vezes isso está cá dentro ainda. Apesar de tentar satisfazer-me com aquilo que tenho, que é também uma virtude. Contudo, espero manter esta adrenalina, esta insatisfação latente de querer mais. E querer mais não é ser greedy, ganancioso, é mesmo querer mais de conhecimento. É esta fome permanente de me conhecer. Porque isto não chega, uma vida não chega. Era uma pergunta que eu estava a tentar evitar, mas agora que falas no mercado internacional, o Oscar é mesmo aquela ambição máxima do ator que tenta trabalhar lá fora, ou há outros prémios ou outras formas de rewarding que façam com que alguém se possa sentir também realizado da mesma forma ou de uma forma semelhante? Se calhar o melhor prémio que eu posso ter, e agora estou mesmo a ser sincero, o Oscar obviamente, ou um BAFTA, ou um Urso de Ouro, sei lá, uma Palma de Ouro, tudo isso são prémios e são pontos incríveis. Mas aquilo que eu de facto aprecio é resumir-me um bocado àquilo que a minha filha me pode dizer sobre isto. Que é, sei lá, que eu gostava de trabalhar com o pai naquilo que eu faço. Esses prémios, na verdade, para mim, são os mais interessantes. Ou dito de outra forma, não é o Oscar em si, não é o objetivo, é mesmo um caminho até lá. O que é que eu tenho que passar para chegar a possivelmente um dia uma coisa dessas? Não tenho isso como propósito, quero sim fazer um caminho, quero tentar chegar a algo desse género. Agora, Oscar em si, propriamente, não. Oscar, tenho um amigo meu que se chama Oscar e prefiro esse meu amigo. Já fizeste alguma personagem chamada Oscar? Por acaso não. Okay. Como é que tu largas tens uma filha, és casado. Sim. Como é que tu largas uma personagem no filme da Herdade, por exemplo? Tu fazias um tipo bruto, egoísta. Como é que o deixavas no set e voltavas para casa para ser o pai albano e o marido albano e ele ficava, ou ia metade dele contigo? Às vezes vai, não é? Mas o facto de sermos profissionais, acho que a palavra passa muito por aí, vais educando também, vais direcionando a tua forma de trabalhar, ou seja, os meus amigos e a minha família não têm que levar com os meus filmes de trabalho, digamos assim. Contudo, há processos que são muito mais intensos e a Herdade, que mencionaste, foi um desses, onde vives durante 36 dias de rodagem absolutamente absorvido naquilo. E são processos que às vezes custam a diluir. Há coisas que não te saem do corpo. Eu gosto dessa barreira fina entre onde é que a vida íntima começa e acaba e a tua vida profissional, porque na verdade é um permanente diálogo esta dualidade. E às vezes há coisas que são tão intensas que te levam para formas que se calhar não são as normais ou as expectáveis. Mas tens amigos, tens família, tens bases, tens ilhas onde tu voltas e sabes que ali a coisa está. Ok, isto aqui eu conheço. Agora gosto imenso de me mandar para mar alto, onde não tenho pé. Mas arriscar. Também, sim, mas tenho que saber voltar. Isso pode ser uma forma de fazeres terapia. Por exemplo, há atores que dizem que certas personagens que interpretam é uma forma de fazerem terapia ou de expurgarem os demónios.
Achas que, por exemplo, esse tipo de personagens mais densas, mais intensas, pode ser uma forma de terapia ou podes precisar de terapia depois dessas personagens? Aquilo que eu faço como terapia, eu nunca vi isso, porque eu acho que aquilo que eu faço para mim está acima de mim, ou seja, estou ao serviço de alguma coisa maior que eu, e nesse sentido a terapia aqui fica logo tirada da equação. Agora que às vezes podes precisar de algum auxílio depois de um processo de trabalho, isso não duvido, porque às vezes há processos mesmo muito, muito, muito intensos. Numa das entrevistas que deste relativa a esse filme, não era uma forma de defenderes o João, eu acho, mas dizias que ele era uma pessoa com falhas, que não era um vilão. É este tipo de personagem que procuras? Personagens com falhas, que não sejam perfeitas, ou aquilo que nós encaramos como perfeitas? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto de fazer coisas inacabadas. Gosto de fazer trabalhos que não estão acabados, que carecem de uma outra visão, de uma outra opinião para serem, de certa forma, completados. Porque acho que isso é que é interessante. Se eu apresentar uma coisa feita, olha pessoal, é isto, comam. Ok, podem comer, que bom, mas depois não há diluição, não há digestão da coisa. Eu prefiro deixar uma coisa inacabada, coxa, torta, com erros, com falhas, porque aí acho que há uma identificação. E na verdade é um pouco como a vida, não é? Todos nós temos essas falhas, essas marcas. E eu gosto de deixar essas marcas, porque há um outro mapa que se forma que não depende de mim. Eu sugiro um possível mapa e as pessoas depois vão por onde quiserem. E quando estás a gravar um filme, por exemplo, tens alguma ideia de como é que vai ser o resultado final? Como se estamos a ler um livro, conseguimos imaginar mais ou menos, na nossa cabeça, fazemos o nosso pequeno filme. Aquilo que tu estás a fazer enquanto ator, consegues ter alguma ideia do que é que vai resultar ou nem sequer estás a pensar nisso enquanto estás em cena? Imagina-se sempre, quando estás a ler um guião ou a preparar, mas daí até aquilo que vai ficar é uma viagem. Eu gosto muito de, obviamente, faço o meu trabalho de casa, vou altamente preparado para ser surpreendido. Eu gosto de me preparar mesmo muito, sou obcecado por aquilo que faço, para chegar a um platô e o realizador agora diz-me, olha, agora vais fazer isto sem qualquer referência que está no guião. Eu tenho que fazer, portanto, gosto de ser surpreendido e isso é um desafio permanente, mas eu tenho que estar preparado para depois dinamitar tudo e tudo rebentar a seguir. Eu tenho que lá estar. Ficaste desiludido quando vês o resultado final e terias montado o filme de maneira diferente, terias feito... Já te aconteceu? Já, mas isso também tem que ver com uma expectativa que eu acho que da minha parte é errada, porque expectativas acho que às vezes não são muito interessantes, porque também já estou a querer antecipar alguma coisa. Eu tenho é que estar disponível. E sim, já me confrontei com isso e não gostei, e então pensei, porquê é que eu não estou a gostar? Porque de facto houve uma expectativa. Eu impus o meu mundo ou a minha visão àquilo que outro realizador quis fazer, e não está certo. Eu tenho que me colocar no meu sítio. Minha mãe costuma sempre dizer-me, tens que saber o lugar que ocupas, e isso às vezes é muito complicado, e tento sempre lutar para saber o lugar que ocupo. Dá-te vontade de realizares tu? Ou de... Vou fazer isso. Hei de fazer isso. Qual é que é a diferença entre fazer teatro, cinema, televisão, e principalmente em termos de preparação de personagens, porque são, principalmente a nível dos tempos, é tudo muito diferente. Notas isso quando preparas as tuas personagens, por exemplo, para uma novela ou para uma peça de teatro ou para um filme? Tem que ver com isso mesmo, com a maturação das coisas. Eu aprendo muito mais em teatro porque há mais tempo para absorver aquilo que estou a trabalhar. E não há nada que pague isso, porque eu saio de lá com mais umas camadas, já coisas que nunca tinha ouvido ou pensado e de repente já há tempo para isso assentar no nosso corpo. Televisão, a maior parte das vezes não há, e nomeadamente nesse formato. Novela não há. É tudo para ontem, estamos dentro de uma indústria, de uma engrenagem que nós somos uma peça, que temos que, digamos que a ideia do dinheiro aí funciona de outra forma, ou a lógica. O cinema, acho que é uma mistura perfeita daquilo que bebo no teatro e quando há tempo, e sobretudo os últimos projetos que tenho feito em cinema têm tido sempre grande tempo de preparação. Portanto, vamos por etapas, vamos por camadas, e isso de repente a aprendizagem é imensa e depois ficamos imortalizados.
O ano passado tinhas-nos dito que fizeste 2 filmes que vão estrear este ano. Podes-nos contar alguma coisa, por exemplo, da tua experiência a dar vida ao Álvaro de Campos no filme do Edgar Pera? Porque fizeste durante também o período de lockdown. Sim. Foi, de certa forma, louco fazer de Álvaro de Campos durante um lockdown? Foi super intenso. Ainda, por exemplo, olha, um trabalho que ainda estou a diluir, porque foi tão intenso. O confinamento adensou e precipitou esta obsessão. O Edgar Pera é um realizador obsessivo. Eu adoro isso. É alguém que vamos para um platô e não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. E de repente ele olha para um lado, vê-nos a fazer uma coisa, não, para tudo, vamos filmar aqui. Não. Muda assim. Então tens de estar muito... É como um atleta. Tens que estar mesmo fit e preparado. Então, por exemplo, eu decorei o guião todo, antes de começar todo. Se o realizador quisesse realizar a cena X ou Y, eu podia fazer no próprio dia. Não havia problema nenhum. Então isto deu-me uma liberdade incrível. Mas o confinamento afunilou esta loucura. E o Álvaro de Campos por si é uma viagem absolutamente incrível. E é um lado absolutamente doido do Fernando Pessoa, que ainda hoje paira algures aqui dentro. É um filme que eu estou muito curioso de ver, o próprio Edgar, a forma como ele trabalha os filmes, na montagem, no rigor do som, nas sobreposições, tudo isto é adensa este universo pessoano. Estou com muita curiosidade de ver esse filme, mas tenho noção que entreguei. Isso é das sensações mais interessantes. Que entreguei, ou seja, fiz o meu trabalho. Eu não estava a olhar como é que ia ficar, como é que ia fazer, se fica bem na câmara. Não me interessa. Estou aqui ao teu serviço. Toma. É o que tu queres? Vamos embora. Então estou muito curioso de ver esse trabalho que eu acho que foi livre. O outro, o filme com os realizadores jovens franceses, também dentro do espírito de pandemia, onde fomos obrigados à imagem do filme do Edgar, hotel, platô, hotel, e implica-nos um rigor, uma forma de estarmos e ao mesmo tempo fomenta um espírito de equipa brutal. É um filme completamente diferente, porque é um filme mais, digamos, mais de paisagens, uma coisa mais de quadros, onde tu habitas um quadro. E é diferente a lógica, onde a peça, que és tu, o teu espectro, vai sendo assim, tipo xadrez, vais sendo movido assim pouco a pouco, mas num lado muito estético, muito apurado. Não é um bocado aquela rédea solta que tivemos no Pessoa, no Nothingness Club, que é o nome do filme. E entretanto também te estreaste a encenar. Como é que foi essa experiência? É incrível ter a possibilidade de coordenar à imagem do maestro, se quiseres, pessoas, sensibilidades, fragilidades. É incrível, é uma posição incrivelmente delicada, que eu respeito imenso. E é uma mistura, tu colaboras com criativos e isso é brutal. Ou seja, tens à tua disposição um banquete e tu vais escolher, não, agora apetece-me um bocadinho disto, agora só ali um bocadinho, não, agora vou misturar com isto. Então és um cozinheiro daquilo tudo. E depois a confecção final é de facto um bocadinho de todos estes ingredientes. Isso é um privilégio imenso. Sentiste-te mais poderoso nesse papel de encenador? Dentro de uma ideia de perversão, sim. Mas não a uso nessa forma. Se eu quiser, uso. Mas sinto-me poderoso ao estar com aquele grupo de pessoas que juntos somos muito fortes. E o poder vem daí. Tens também uma participação numa série que acabou de estrear na RTP, Até que a Vida nos Separe. O que é que te fez aceitar esta participação na série? Essa é uma pergunta boa, porque depois da Herdade houve uma entrevista que eu dei, e ainda hoje sinto isso, que eu falei qualquer coisa que se fechou. Uma parte de um percurso que acabou, para mim. É uma espécie de maturação, ou uma zona de reflexão. Ok, isto está feito. Próxima página, que eu não sei qual é. O que é que me levou a aceitar?
como a maior parte das coisas que eu faço são as pessoas, na verdade. Mas é escolher. E ter esse privilégio de saber escolher aquilo que eu quero. Eu faço isto, eu como isto e não como aquilo. Porque gosto daquilo ou porque aquilo interessa-me mais numa perspectiva de apetite, mesmo puro e duro. E desta feita foi o argumento, foi a realização, o realizador em si, como é óbvio, que eu conheço há muitos anos, e porque a equipa é composta 95% de gente nova, onde 70% era o primeiro trabalho que estava a fazer. E eu adoro isso. Adoro trabalhar com gente nova. Adoro investir nesse futuro, que são pessoas que, de facto... Ou seja, eu, por exemplo, costumo dar aulas e masterclasses a crianças. Adoro fazer isso. Adoro estar a tentar estimular o futuro. O futuro são eles. E interessa-me. E gosto dessa responsabilidade. Portanto, aqui, misturado, foi um bocadinho isto que me levou a fazer uma participação. Não faço todos os dias, não me adiro em participações, mas com o Manuel Pureza, que é o realizador, decidi, e a Coyote Vadio, que também é uma jovem produtora, decidi abraçar esse projeto. Isso é uma forma de nos dizeres que aprendeste a dizer que não, também. O poder do meu não, ou o poder do meu sim, revela-se quando eu digo não, sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa que se conquista, a imagem de saber esperar. Dizer que não é uma grande virtude. Isso é, de facto, acho que te vai definindo. O não, o poder do não. Acho que é mesmo interessante porque te coloca numa zona de escolha. Tens que optar. E acho que as pessoas se definem quando tu optas por uma coisa e não por outra. E acho que é isso mesmo. O poder do não. A série da Netflix. O que é que podemos saber? O que tu quiseres. Tudo, a tua personagem, Sim. como é que chegaste lá, o que é que aconteceu? Cheguei lá, a esse trabalho, a partir de uma iniciativa fantástica criada pela Patrícia Vasconcelos, que é o Passaporte. Sim. Passaporte, não sei se sabes, mas pronto, é uma montra onde vêm casting directors entre 9 a 12 de todo o mundo, ou de vários mercados, e que vêm conhecer 20 atores portugueses. Eu fui numa dessas levas, fui um dos atores apresentados, e aquilo resultou muito bem. Fiz ali, ou seja, antes dessa série tinha feito uma para a HBO, que é o Vikings. Tive 4 a 5 meses a trabalhar na Irlanda, e em Marrocos, e na Islândia, e foi exatamente a partir daí. Pronto. Em relação ao The One, que é o que vai estrear agora dia 12 de março, foi um processo de 3 castings, foram faseados durante 1 mês e meio, e o último casting foi em Londres. E isto é muito interessante e é bom que se fale sobre isto, porque os atores portugueses, a matéria-prima que existe em Portugal, não só em atores, como realizadores e técnicos e tudo isso, é de facto excelente. E estes caminhos que se vão desbravando têm que ver com uma preparação imensa que tu tens com o trabalho que vais fazendo e que às vezes dá frutos, às vezes há alguém que olha para ti tipo, ok, se calhar esta pessoa pode ser, nunca te viu de parte nenhuma. Não há, sei lá, coisas que nunca me disseram cá em Portugal, que foi-me dito por um dos realizadores do Game of Thrones, que fez o Vikings. Ele teve uma conversa comigo antes de começarmos a filmar, que foi, eu já estive a ver o teu currículo e já reparei que tu és um ator de teatro, portanto nós não vamos ter problemas, vai correr tudo muito bem. E nunca me tinham dito isto aqui em Portugal, por exemplo. Ou seja, há um julgamento sem ter nada pré-concebido. Isso é fantástico. Então, nessa última etapa de casting em Londres, estava eu mais 2 atores. E aí é uma adrenalina particular, porque tu dependes do gosto dos outros. Então como é que tu como é que tu trabalhas essa persona? Ou não tens persona? Vais pelo espírito quase Cristiano Ronaldo de trabalho. Bora lá, eu trabalhei isto, eu sei muito bem, bora lá. E foi esse o espírito. Portanto, é uma satisfação tremenda, mais do que fazer a própria série, perceberes que aquilo que tu fazes cá tem valências noutros mercados. Isso para mim é que é interessante. O trabalho em si é uma série que fala de uma comunidade secreta de cientistas que basicamente descobriu uma coisa simples, que é que tu podes ser um perfect match, ou seja, o teu DNA pode ser totalmente compatível só com uma pessoa. E se encontras essa pessoa no mundo inteiro, escusas de procurar mais. É totalmente compatível, amorosamente, intimamente, profissionalmente, é o match.
E então essa organização trabalha para o governo e o governo aproveita para controlar socialmente a população, para diplomaticamente agir, belicamente agir. Então é meio perverso. E então uma das líderes e diretoras dessa organização corrompe o sistema e vai ver quem é que é o perfect match. E é um professor de surf que dá aulas de surf em Tenerife, que sou eu. E de repente eu não tenho nada a ver com este lado mais formatado e técnico. E isso foi o que eu gostei na série. Eu, de certa forma, na série dou uma espécie de normalidade, de vida normal, de um gajo, digo mesmo gajo de propósito, que faz a sua vida na praia, tem o seu apartamento simples, e de repente vem uma cientista XPTO de Londres à procura do perfect match e vê que é um gajo que trabalha num bar e que dá aulas de surf. E a partir daí desenrola-se um paralelismo muito interessante, que é: eu sou a vida comum, em paralelo contra o suprassumo da técnica, do aperfeiçoamento, do rigor, das connections, tudo. E então gostei muito de ter esse lado simples e trazer à série esse lado mais de pele. No fundo é isso. Posso só apanhar aí uma parte do que tu disseste, mais para o lado também, pronto, para o homem das aqui que está a ler a entrevista e os nossos inseguranças como homem. Quando disseste no fim que estavas tu mais 2 atores, que é, olhas para eles, medes-os e pensas, vem de coisas dessas ou de cima, pensas, sou mais bonito, sou menos bonito, isso tem importância. Que medos é que te dão quando te confrontas com outro ator que também não o conheces, provavelmente, no teu trabalho? Sinceramente, remete-me para onde eu venho. Eu fui criado numa vila pescatória, em Alhandra, e convivia com os cagareus e com os ciganos, e então remete-me exatamente para isso. Não te sei explicar porquê, porque é uma coisa que me remete-me para aquilo que eu sou, ou seja, para a minha origem. E qualquer um deles não tem esse passado, não tem a minha história, e eu agarro-me àquilo que conheço. Não entro em comparações físicas ou se eles... Eu desejo que, de facto, sinceramente, mas não lutas sejam... contra isso? Não, de repente, não tens esse lado humano de competitividade. Sim. Eu sou competitivo, mas sou competitivo pelo meu trabalho. Acho que se eu tenho alguma coisa a dizer, não é porque tenho um palmo de cara ou tenho 1,91m, que tenho 1,91m, não um palmo de cara. Mas o meu foco é sempre o trabalho e eu tenho a certeza absoluta, se eu trabalhar, é muito infantil isto, se eu trabalhar eu vou conseguir. Mas, por exemplo, é muito normal uma mulher não ter problemas em fazer essa pergunta, se acha que a beleza influenciou. Aos homens não se faz tanto, quase como se não, mas não achas que a beleza também pode ajudar? Claro que sim, sobretudo no mercado internacional, que ninguém te conhece de parte nenhuma. E aí sim, tenho que agradecer à minha mãe, que me deu estes olhos verdes, e à minha mãe e ao meu pai por ter-me dado 1,91m. Sim, acho que, sendo concreto, tenho uma matéria-prima que é competitiva internacionalmente. E acho que tenho que ser inteligente e saber aproveitar isso. A melhor forma de aproveitar isso é potenciar aquilo que tenho. E as minhas dificuldades, torná-las em pontos a favor. Agora, que sim, que olhas sempre, passas sempre por essa fase, é um bocado como antes de um jogo de basquete, vês uma equipa adversária, têm todos 2,5 metros, e tu ficas epá, vamos levar uma cabazada destas torres. Mas no jogo a coisa é diferente, e eu gosto de ir a jogo. Por mais que sejam good looking, falem 30 mil línguas, eu acredito sempre que no jogo, no terreno, vamos falar. E aí a coisa pode ser diferente. Portanto, sou competitivo através do meu trabalho. E o meu foco é em mim. Eu acredito que se for bom, vou dar luta. E eu pretendo dar luta. Se não for escolhido, ao menos dei luta. Sentiste, obviamente que sentiste, claro que sentiste, diferenças na forma de trabalhar, porque é uma produção muito maior, mas em que é que exatamente sentiste mais diferenças numa produção tão grande que é bancada pela Netflix, no caso, como já tinhas feito pela HBO, e tudo o que tinhas feito até agora cá, a uma escala mais reduzida, por assim dizer, qual é que é a diferença maior que sentes? É uma maior liberdade artística. Além do saldo bancário, claro.
Sim, como podes ver, tenho 30 mil casas, agora o meu jato privado, acaba esta entrevista, vou no meu jato privado para Malibu, pronto, essas coisas todas. Não, mas a grande diferença para mim é a liberdade artística, ou seja, como há mais dinheiro, e a verdade é mesmo esta, o orçamento é muito maior, o que é que isso confere a cada departamento artístico? Melhores condições, sei lá, o exemplo do Vikings, eu passei por 3 departamentos, maquilhagem, guarda-roupa, onde o guarda-roupa foi feito de raiz, e cabelos. E o que é que isto te confere? Ao passares por estes 3 departamentos, ao teres uma maquilhagem, tens uma cicatriz, um cabelo que nunca tiveste, em caracóis, eu tive uns caracóis assim, tens uma armadura que pesa quase 15 quilos em cima de ti. Depois destes 3 processos, olhas-te ao espelho e 70% do teu trabalho está feito. Acho que esta aqui é a grande mais-valia. E depois vais para um platô, tens uma direção de arte inacreditável, tens câmaras, 2 câmaras espetaculares, incrivelmente, que tu cá em Portugal para um filme tens uma, e se tiveres uma, e de repente tu vês, o meu trabalho está altamente defendido. Estes tipos pensaram em tudo, têm muito dinheiro e investem na qualidade artística, de facto. Então isso a mim é uma libertação tremenda. Eu não tenho que pensar em mais nada, eu tenho que estar, e tenho que estar disponível. Portanto, é a grande diferença, que pode ser por dinheiro, mas o dinheiro obviamente também tem que ser bem empregue. Mas é esta liberdade de não pensar em mais nada, a não ser naquilo que vou dizer e ouvir, porque sei que está tudo à minha volta, está tudo ok, está tudo maravilhoso. É uma liberdade incrível isto. Por isso é que dá vontade de fazer mais coisas lá fora. Em Portugal claramente não está tudo ok agora, mas já não estava antes da pandemia, e tu falavas nesse exemplo da Câmara. Porque é que achas que já não está, em termos culturais obviamente, e no cinema em particular, por exemplo, já não está nada bem há tanto tempo? Em que parte do percurso é que nós falhamos para que as coisas estejam tão estagnadas e com tanta matéria-prima boa, seja a nível de pessoas que escrevem, atores, por aí fora? Onde é que nós falhamos? Não me querendo alongar muito, acho que sobretudo há uma falta de identificação por parte do poder ou do governo, se quiseres, seja ele de cor for. Uma identificação com a importância da cultura. O que é que a cultura de facto define um país ou um povo ou uma pessoa? E não há uma identificação. É impossível, no estado das coisas, onde neste momento em que estamos a fazer entrevista, colegas meus deixaram de ser atores, técnicos que estão a receber cabazes de comida, por exemplo, uma ministra da Cultura não saiba o que isso é. Porque ou nós, a classe artística, não está a informar o governo o que é que se passa, ou há um desinteresse por parte do governo em saber o que é que se passa. Ou seja, há um gap aqui brutal e não há uma identificação. Isto aplica-se, de uma forma geral, à população. Ou seja, porque é que a cultura não é de facto algo que nos mova a todos, instantaneamente? Tipo, como é que é possível o Estado da Cultura ter um orçamento de 0,26? É ridículo. Como é que isto pode acontecer? Porque não há uma identificação com a cultura, no sentido em que a cultura é de facto uma parte integrante da nossa forma de estar e ver o mundo. Essa é uma das razões. E depois há um desinteresse naquilo que ou que é trabalhado nas artes variadas, ou porque há um desinteresse sinceramente em não fornecer a cultura porque é inacreditável com as condições que nós temos hoje em dia. Os prémios valem o que valem, mas onde é que um realizador chega, um Gabriel Abrantes, um Sandra Aguilar, um Miguel Gomes, um Tiago Guedes, só para mencionar alguns, como é que não há uma continuidade no trabalho destas pessoas? Não há de facto um investimento claro. Por exemplo, outra coisa, como é que não se cruza a cultura com a educação? Como é que não há um plano de atividades que cruze o Ministério da Educação com o Ministério da Cultura? Ou seja, há tanta coisa. Não há um levantamento das associações, das comunidades artísticas, dos clubes artísticos no país inteiro. Há tanta coisa por fazer. Tanta coisa. Ou seja, como é que se explica isto? Explica-se com que de facto não há, ou seja, há um desinteresse e não há um pensamento de fundo para a cultura. Como não há para a saúde, como não há
para a educação. Não há. Há para a economia, se tu reparares. Não vê a cultura como uma fonte económica ou de rendimento. Ou seja, há uma... Para não falar na própria profissão do ator, que é totalmente desvalorizada, não existem direitos assumidos, não... Ou seja, o estatuto de profissional não está definido. Tudo isto é uma amálgama, é um pântano de indefinições sem fim. Isto reflete-se nisto que estamos a viver hoje, nesta precariedade, nesta ausência de perspectiva e, sobretudo, de futuro. Ou seja, é impensável eu não estou a falar fazer um Excel, ok? Ganhas X e só podes gastar X. Fazes um Excel, às vezes, para perceber. E dá jeito, porque consegues perceber o que é que gastas e o que é que não podes gastar. Como é que não há um pensamento global? Ou seja, para teres uma família, tu organizas a tua família. Como é que não fazes isso num governo? Ou seja, é impensável para mim. Mas acho que passa sobretudo por isto que te disse. Deixa-me só interromper. Tu disseste que achavas, por exemplo, que havia um plano económico, talvez. Mas se houvesse algum plano económico também bem feito, quer dizer, os portugueses no geral teriam melhor. Também não estão. Quer dizer, porque o português, o povo estar melhor também ajuda a própria cultura, mais pessoas a ter dinheiro, poder ir aos teatros, poder... É que não sentimos isso também, não sentimos que o plano económico esteja tão bem pensado. No fundo parece que está tudo a falhar. Acho que sim, acho que o governo está em falência. Acho que os vários setores que compõem esse corpo estão doentes e a falência que falas é muito acertada. Economicamente, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre economia, mas daquilo que vou lendo... Gastar mais dinheiro nos bancos, por exemplo. Ou seja, há um plano, ou seja, há uma estratégia, há uma atitude imediata, há uma resposta imediata. Por exemplo, em tempos de pandemia, houve uma resposta imediata para a agricultura e para a economia. Houve um pacote sem fundo, toma lá, sem fundo, e para a cultura não houve. Depreende-se automaticamente que a economia seja uma prioridade, ao contrário da cultura. E então, isso leva-me a pensar, se calhar a economia, ou a ideia de uma economia, está mais presente nos dias da cabeça destas pessoas. A economia, obviamente, no nosso país é uma economia de serviços, é uma coisa que depende altamente do turismo, que está completamente inexistente neste momento. E tudo isto, ou seja, nesta falência, há membros que ainda vão ter, volta e meia, uma medicação qualquer que lhes permite ter outro alcance ou uma perspectiva qualquer outra. As coisas não estão bem. Eu não... Há uns tempos diria que eu era como o Jorge Palma diz, um otimista cético. Hoje em dia não sei se sou cético ou se não sou otimista, se acho que sou mesmo cético. Concordo com essa palavra, acho que a palavra mais indicada é essa falência que mencionas. Mas infelizmente acho que as prioridades, uma delas é a economia neste país. Acho que está na ordem do dia mais do que a cultura ou a educação, ou o que seja. Apesar de, economicamente, as pequenas e médias empresas, por exemplo, não terem medidas, sei lá, foram disponibilizadas verbas que eu sei. Eu tenho uma pequena empresa, por exemplo, que ainda não chegaram à segunda tranche. E já o Estado apregou que já devia ter chegado há 2 meses atrás. Sei lá, há tantas coisas tão... É isso, recorro à palavra que tu disseste, falência. Isto vai morrer? Será? Isto é uma conversa de morte? Meu Deus. É um degredo. É um degredo. Chamei a Lusitana, por favor. Achas que faz algum sentido dizer que nós, portugueses, temos uma relação um bocadinho tóxica com a cultura ou com quem faz cultura? Acho que é uma desinformação. Acho que ainda estamos a levar um pouco com uma ideia feita no passado de que o cinema português não presta, ouve-se mal, não tem bom som, essas coisas todas. Acho que isso tudo já lá vai. Acho que eu faço parte de uma geração que faz peças de teatro e que as salas estão cheias. Ou seja, há todo um novo público que está a ser formado. Mas sim, ainda tens ecos dessa relação um bocadinho não muito agilizada, não é? Mas acho que é uma questão de tempo para isso cada vez mais se tornar normal. Agora sim, acho que ainda vivemos num sentimento um bocadinho
como dizer isto de uma forma menos agressiva. Um sentimento um bocadinho... ou seja, quando chegas lá fora, valorizas uma coisa que é feita cá e de repente lá fora tem sucesso e cá dentro não, olhas para aquilo, afinal isto aqui é bom, porque lá fora disseram que isto era bom. Ou seja, É preciso essa validação. é um bocado, às vezes passas um bocado por essa validação, mas acho que isso tudo passa por uma desinformação e uma falta de conhecimento tremenda. Achas que na tua vida ainda vais ver isso acabar? Ou seja, ainda vamos conseguir educar as pessoas para que isso termine ou já não vamos a tempo? Acho que vamos sempre a tempo. Acho que podemos combater esta memória curta. Acredito que temos que... Não se pode... Eu não posso, nesta profissão e naquilo que faço, perder a esperança. Porque isso então... Vou fazer outra coisa na vida. Mas eu gosto desse horizonte, dessa cenoura que está sempre aqui pendente. De tentar ir sempre mais longe ou de acreditar permanentemente naquilo que pode vir e que há de ser melhor. Tenho que acreditar isso, nem que seja porque tenho uma filha e quero dar-lhe o melhor futuro que conseguir e lutarei sempre por isso. Agora que é uma luta bastante difícil, que muitos vão ficar pelo caminho, mas que seja assim. Tu já trabalhavas muito com máscaras, mas desde o último ano nós passamos a usá-las diariamente como objeto físico, necessitamos delas agora. Achas que depois deste ano percebemos que algumas máscaras caíram? Sim, acho. Pela simples razão, fomos confrontados com as nossas escolhas. Isso obriga-te a mudar. Ora seja, porque tens uma casa que não gostas, ora porque tens um marido ou uma mulher que, de final, se calhar não é isto. Sei lá, as coisas mais simples, mais corriqueiras. E acho que foste, sinceramente, obrigada a tirar a persona, essas máscaras. Outras irão surgir, outras já estão a acontecer. Mas eu gosto deste princípio ao qual fomos obrigados. Fomos obrigados a olhar para nós e para aquilo que escolhemos. Eu acho que isso é muito interessante. Acho que isso nos obriga a uma reciclagem que pode vir a dar frutos.